O orgulho afasta casais. O Com orgulho certeza. acaba com o amor. Ah, não, eu sei, eu vou decidir, eu que sou isso. Ela não. Então o homem começa a tratar isso dentro de si. Precede a queda, né? A Bíblia O fala. orgulho precede a queda. A graça e a paz, meus queridos, estamos aqui para a gravação de mais um Estação Família, esse podcast que tem trazido muitas informações, muitas direções e tem sido uma alegria poder compartilhar aqui com o meu amigo Daniel. Daniel, um prazer te receber. Prazer meu estar de volta aqui, contribuindo um pouco mais com esse podcast que tem ajudado muitas famílias, muitos maridos, muitas esposas. É uma honra sempre poder estar aqui contigo. Sou casado, estou há 22 anos com a mesma parceira, tenho 4 filhos, 4 meninos e enfrento igual você no cotidiano os problemas de ter um filho mais velho, um filho mais novo, as competições do dia a dia, as inseguranças, a esposa grávida, a esposa com filho pequeno, né? Agora você é pai, a divisão do tempo com a tua esposa, com os filhos, com o trabalho. Então nós estamos aqui falando da vida real. Temos aqui também o Daniel, que tem um testemunho muito bacana, se ele quiser só compartilhar rapidamente sobre o casamento dele. Não, vamos falar isso durante o episódio. Fica com a gente aqui que você vai entender do que o Pazani está falando. O que nós vamos falar hoje, pastor? Ó, hoje é o seguinte, tem muita gente que procura o marido ideal, a esposa ideal. Mas será que isso existe? Será que é possível encontrar alguém que vai se encaixar e vai ser uma bênção na nossa vida? Ou então, no caso, a esposa na vida do marido, o marido na vida da esposa. A pergunta que eu tenho é, como a mulher escolhe o marido ideal? Quais são as características que esse homem tem que mostram para essa mulher que aquele cara vai ser um bom marido? Ótimo. É uma excelente pergunta. E eu até acrescentaria, Daniel, não é só como ela procurar, mas tem a ver a como você se preparar para ser. Isso é muito bom. Porque às vezes nós achamos que os referenciais da sociedade que ditam os valores. Mas não, Deus estabeleceu valores. Muito bom. Para que nos desse direção de comportamento. E Deus não fez assim diferente com a preparação nossa como homem, de como Ele queria nos entregar e nos tornar uma só carne com alguém. Então nós vamos trazer aqui um texto que vai nos dar 5 características, Ótimo. certo? Que o homem precisa ter para estar preparado para o casamento. E 5 características que você, mulher, deve procurar neste homem para entender que ele está pronto, ele está preparado para que você possa fazer essa união, porque foi assim que Deus estabeleceu. Então, ó, você que está nos acompanhando, pega o seu papel, pega a caneta, porque o que acontecerá daqui para frente é conhecimento. Vai ter muito conhecimento sendo entregue para você, coloque isso no papel para que você não cometa os erros que muitas pessoas cometeram. Vamos lá. Bom, a gente usa a Bíblia como nosso padrão de direção e não vai ser diferente hoje. Então vamos para Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Ótimo. A palavra de Deus diz o seguinte: Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. Amém? Tá aqui, 21. Então, falando em características, Daniel, nós temos que entender que já para começar, a primeira característica que nós temos que buscar, e isso é o cotidiano, isso é o todo dia, é entender que nós, como homem, e as mulheres precisam buscar isso nos homens,
é homens que estão realmente preparados para descansar em Deus. Uau. Então, a primeira coisa para você ter um marido seguro, para você ter um marido preparado, este homem, ele tem que realmente se permitir a descansar em Deus, a repousar no Senhor. Concorda, Daniel? Eu concordo. Parece simples o que você está falando, mas é de uma profundidade incrível. Porque uma pessoa só consegue descansar em Deus se ela conhece esse Deus. Se o homem busca, se ele tem intimidade, como é que ele vai confiar em alguém que ele não conhece? Porque o descansar é confiar. Ah, tá dando tudo errado na minha vida, mas eu vou descansar, não vou ficar aflito, ansioso, nervoso, eu vou esperar em Deus. Como você vai esperar em alguém que você não conhece? Então, a mulher tem que olhar o homem e ver, ele busca a Deus? Ele está temendo a Deus? Ele lê a Bíblia? Ele está buscando ter intimidade? Aí ele vai conseguir descansar. Muito bom. Muito, muito bom. E como nós, homens, aprendemos a descansar em Deus? Tem duas coisas que nos fazem descansar. Quando você está dirigindo, os seus filhos dormem? Sim, Sua esposa dorme? sim. Quando você está dirigindo, tira um cochilo, né? Isso. Sim, sim. Por que que ela faz isso? Porque ela confia naquele que está dirigindo, sim ou não? Sim. Relaxa tanto que descansa. Mas o que fez com que ela e os filhos confiassem? A relação com o pai, com Isso. o marido. As experiências pessoais com Deus, no cotidiano, vai fazer com que a gente repouse durante a caminhada. É isso aí. Mas qual é o problema, Daniel? Não sei. O problema é quando chegam os imprevistos da vida. Quando a gente não vê aquela situação como dentro do cotidiano. E aí, como confiar? Você anda de avião bastante, não anda, Daniel? Sim. Você não dorme? Durmo. Você conhece o piloto? Não. Com Deus é a mesma coisa. Tem situações na nossa vida que é por fé. Tem situações na nossa vida que nós não vamos conseguir ver Deus, porque você não vê o piloto. Só que você sabe que ele está lá. Sim. Então nós temos que entender que tem coisas na nossa vida, tanto para o homem como para a mulher, que são situações tão difíceis, que a presença de Deus nem sempre vai ser tão visível, nem sempre vai ser tão palpável. E às vezes está tendo turbulência, às vezes você está com enjoo, às vezes é um voo que você não queria fazer, mas mesmo assim, você sabe que você vai chegar no destino. Sim ou não? Sim. Então, essa primeira chave, Muito bom. aprender a descansar em Deus. Como descansar em Deus? Primeiro, tendo relacionamento com Ele. Então você aprende com as coisas do dia a dia. E nos imprevistos da vida, entender que não é porque você não vê, não é porque você não sente que Ele não está lá. Sim ou não, Daniel? Sim, e também porque você sabe que ele já fez antes, que ele já fez... Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. O ser humano passa pelos problemas que passa desde que o mundo é mundo. Sim. As dificuldades estão aqui, contadas no livro da vida. Então, quando você entende e conhece esse livro, você conhece as experiências difíceis e elas acontecem com você, aí você lembra, calma aí, Deus já fez isso na vida de Daniel, na vida de Jacó, na vida de Abraão, vai fazer na minha também. Por aí. Amém. Então essa é a primeira chave. Olha só agora, falou o seguinte, ó. Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Presta bem atenção, nós temos 3 fases do sono. Nós temos um sono superficial, um sono profundo e o sono REM, que é o mais profundo. Certo? Que é o que vai te trazer descanso de verdade e recuperar as forças. Isso. Então vamos agora para a medicina. O que acontece no sono profundo?
Uhum. Preste bem atenção, ele fala que ele Seu. Então ele não estava num sono superficial. Então ele não tinha consciência. Pronto. Quando você vai para o sono profundo, Daniel, Deus não está falando que é para você esperar dormindo sem atitude. Mas a medicina revela o que Deus provavelmente quis dizer. No sono profundo, Daniel, é que as feridas do cotidiano são curadas. Muito bom. Então, quem é o homem que você tem que escolher? E quem é o homem que você tem que ser? É aquele que se permite ser curado por Deus no seu cotidiano. Muito bom. Hoje nós temos relacionamentos tóxicos, porque nós temos pessoas doentes se relacionando. E aqui eu não estou falando de homem, eu não estou falando de mulher, mas eu estou falando de algo que está se tornando tão comum e também tem sido colocado como a referência de normalidade, uma relação doentia, uma relação de rato e gato, uma relação de opressão, uma relação com valores sexuais e de referências que são inalcançáveis. E aí você tem pessoas doentes se relacionando. Sim. Então, primeira coisa, a primeira chave é aprender a descansar em Deus. Qual é a outra característica, então? Se permitir ser curado no cotidiano. O sono profundo, o descanso, vai fazer com que as feridas do dia a dia são curadas. Muito bom. Deixa eu contar uma coisa sobre o sono profundo. Há uns 4 anos, eu fiz um exame. Passei uma noite numa clínica porque eu estava dormindo muito mal. Então, eu botei aqui um monte de coisa na cabeça e aí descobri que eu tinha centenas de microdespertares milhares durante a noite. O que acontecia? Por conta de uma apneia do sono, eu jamais entrava no sono REM. E aí, o que o meu corpo sentia? Cansaço. Eu acordava cansado. Depois que eu resolvi esse problema, eu passei a dormir com CPAP. A primeira noite de sono, olha só, eu estava há anos dormindo assim. E na primeira noite em que eu consegui ter o sono profundo, quando eu acordei com mais disposição e com mais criatividade. Eu tive mais disposição para trabalhar, mais vontade, e eu estava mais criativo, só porque eu voltei a dormir profundamente. Então, o que você está trazendo, eu estou trazendo um paralelo da biologia. Real. É real. Quando você descansa em Deus, que é o que o pastor Paziani estava falando, essa transformação que no meu foi a questão do ânimo e da criatividade, toca a alma. Talvez você tenha caminhado tão cansado, tão oprimido, sem criatividade, sem esperança, porque você só precisa aprender a repousar em Deus. E mais do que isso, nesse repouso, permitir que ele te cure. É isso. Outra característica do sono profundo, Daniel. O episódio está bom, hein? Não, aliás, antes de você dar o número 3, você que está assistindo esse episódio, você já percebeu, a gente está quase na metade, e você já percebeu que ele vale a pena. Pega o link, assim que acabar, compartilha com amigos e amigas, porque eu tenho convicção que muitas pessoas precisam ouvir o que está sendo dito aqui, tá? Então vamos lá, número 3. No sono profundo é que a memória é processada. Isso aí. Então entenda que mais do que as feridas do dia a dia, as feridas do passado, as memórias, as referências de certo e errado, tem que agora ser processada por uma ótica de Deus. Então veja a importância do sono profundo. É quando Deus vai pegar os traumas de infância, as referências daquilo que ele não concorda, e ele vai processar de uma forma que não torne aquilo um problema para o seu casamento. Seria, então, ressignificar as memórias? Pronto. Dar um novo significado? O processar é o ressignificar. Muito bom. Ou seja, a mulher precisa entender
olhar para o noivo, para o namorado com quem ela quer casar e falar assim, ó, será que ele carrega muito trauma da infância ou ele está sempre buscando ressignificar? Ou seja, dar um novo significado para o que passou, para que ele pare de sofrer e tome daquele caso uma lição. É isso. Exatamente. Se o cara não ressignifica o passado e as dores, ele vai sofrer para sempre, logo não vai ser um bom marido. Se ele vem com memórias de um marido abusivo, o que ele vai ser? Abusivo. Se ele vem com memórias de uma figura, de uma paterna inseguro, o que ele vai ser? Vai ser inseguro. Se ele vem com doenças emocionais, o que ele vai trazer para o casamento? Doença emocional. Então é nessas memórias que Deus vai trabalhar. Às vezes ele vem de pais que se divorciaram, de abandonos, e abuso, violência. E se Deus não processar, não ressignificar, como bem você pontuou, essas memórias, dificilmente ele vai ter um casamento saudável. E é interessante a gente pontuar que tanto homens quanto mulheres carregam, durante a fase adulta até o final da vida, coisas da infância. Eu que trato muitas pessoas que vão falar em público, eu percebo que a trava delas está na infância. Quando a mãe, ou então o pai, ou então uma professora dizia, cala a boca, não fala na frente de adulto. Então aquela criança se desenvolve com medo de falar em público e se torna um adulto tímido por conta de uma ferida da infância. Um pai, uma mãe, uma professora, um professor que não soube tratar direito aquela pessoa. E as pessoas, eu estou dando o exemplo da comunicação, Sim. mas tem muitos outros exemplos, né? O abandono, como você falou, a rejeição, o pai que larga a família para viver com outra família e abandona os filhos, deixa ali um buraco naquele filho, naquela filha, que quando se torna um marido ou uma esposa de alguém, ela vai botar aquela dor para fora e vai acabar machucando o outro. E olha lá, vamos agora então para mais uma característica. Número 4. E no sono profundo é quando o conhecimento é consolidado. Então, quem nós temos que ser e quem as mulheres têm que procurar? Pessoas com conhecimento consolidado. Isso tanto espiritual quanto natural. Porque você começar algo sem ter o mínimo conhecimento, as dificuldades do casamento serão muito maiores. Então, não é que você não tem que casar com quem não é formado ou que não é um catedrático. Não é isso. Mas, por exemplo, ele é um mecânico, ele tem um conhecimento consolidado naquilo. Ele não precisa ser o patrão. Mas naquilo que ele faz, ele tem conhecimento. Ele tem um rumo profissional, é mais ou menos isso. Você entende? Ele precisa ter. Você não pode se unir antes dessa pessoa ter o mínimo para te oferecer de segurança financeira. E sem conhecimento consolidado, ele não está pronto para ser marido. Ele ainda está sendo formado, ainda ele é um filho. Então não é que não é a pessoa certa, mas às vezes talvez não é o momento. Então o que nós temos que entender? Que a obrigação nossa é ter um conhecimento consolidado. Muito bom. Porque casam, têm filhos para os avós criarem. E sustenta o filho e o neto. Então, olha só as 4 características, Daniel, que nós trabalhamos até agora. Primeiro, saber descansar em Deus. E como que é descansar em Deus? Descansar em Deus é permitir ser curado das feridas do dia a dia. É permitir que Deus processe as nossas memórias, ressignificando elas. E que a gente busque conhecimento consolidado, tanto na vida espiritual, quanto na vida natural. Muito bom. Então, essa pessoa ela já está quase pronta. Falta mais um ponto aí. Falta mais um ponto. E ele vira e fala assim, ó, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e o levou até ele. E ele fechou o lugar da costela com carne, com músculo. Ok? Daniel, para que serve o osso? Para sustentar o corpo. Sustentabilidade.
Para que mais que serve o osso? São. Porque a gradil costal é para proteger o Coração e os órgãos internos. Então entenda que quando Deus tira da costela especificamente, ele tira equilíbrio do homem. Muito bom. E ele tira proteção. Então o homem tem que entender que o equilíbrio dele e a proteção só vai estar plenamente, novamente, quando ele se unir a uma só carne. Por que que tantos homens solteiros se expõem a situações de risco? Você fala, nossa, essa pessoa é desequilibrada. Ela se expôs e olha o que aconteceu com ela, ela se rebentou. Porque a proteção e o equilíbrio virá quando ele se tornar uma só carne. Então ele tem que entender que eles têm que estar pronto a saber que quem vai equilibrar as decisões e quem vai guardar as decisões vai estar na unidade com essa parceira. Então essa mulher ela tem que ver que esse homem permite que ela seja essa balança de equilíbrio. Permite que ele guarde o coração dele. Porque a Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que uma pessoa em desespero. E uma pessoa em desespero, Daniel, e nós estamos falando muito hoje de exemplos da medicina, você precisa de alguém para colocar o quê? Um equilíbrio quando você está desesperado. Vocês veem aqui o que eu estou passando para gravar com médico, né, pastor e empresário, gradil da costela. Eu tenho que saber até de anatomia para gravar aqui o da Ação Família. Mas isso tem trazido muita alegria para a gente. Não, claro, é uma brincadeira aqui, eu tenho o maior prazer, eu aprendo muito contigo. O ponto número 5 é, a mulher tem que enxergar no homem se ele vai dar ouvidos e voz para ela. Pronto. É isso. Perfeito. Ou seja, se você está se relacionando com um homem que é mandão, fala para você calar a boca, não considera o que você fala, liga o sinal vermelho, o sinal de alerta, sai correndo, porque vai dar ruim. Precisa orar e pedir para Deus, Senhor, põe ele para dormir. O conselho do pastor é bem melhor do que o meu. Põe ele para dormir, Senhor, prepara ele. Uhum. Mas, Daniel, quando você tira algo, não parece que Deus foi injusto? Às vezes parece sim. E, de repente, ele colocou o quê no lugar da costela? Carne, né? Fechou com carne. Fechou com? Carne. Carne é? Músculo. Deus tira o equilíbrio, mas pôs força. Uau. Então, aquilo que Deus te dá, a garra que você tem para você ser mais forte e conquistar, tá quando você permite Deus tirar a costela. Uhum. Porque ele vai te dar equilíbrio através da parceira. Só que quando você traz a unidade, ele te dá mais força. Nossa, a unidade traz força. Então entenda, irmãos, a profundidade disso que nós estamos falando. Verdade. De como nós temos que ser e como a mulher tem que procurar. Então a referência é, eu preciso saber descansar em Deus. Uhum. Eu preciso me permitir ser curado por Deus. Eu preciso aprender a ressignificar, a processar as minhas memórias. Sim. Eu preciso buscar no meu dia a dia um conhecimento consolidado, tanto da palavra de Deus, quanto nos meus afazeres na vida cotidiana. Uhum. Eu preciso entender que Deus vai tirar de mim um equilíbrio, mas vai me dar força. E que se eu não permitir que alguém equilibre... Olha só, eu sou lá do Mato Grosso e eu ando muito a cavalo. Uhum. A força que tem um animal daquele é impressionante. Por isso que ele precisa de um freio. Para que ele vá onde ele deve ir. O equilíbrio está no freio. Então Deus ele coloca em nós o equilíbrio e a proteção do gradil costal, que é o nosso coração e o nosso pulmão, que é o que faz o sangue brotar, o que faz a gente respirar, só está completo
na unidade com a esposa. Muito bom. Mas quando isso falta, Deus te dá muito mais força. Deus coloca músculo. Deus te dá muito mais possibilidade de vencer. Amém? Amém, muito bom. Isso é muito bom. Aprendemos aqui, eu vou repassar os 5 pontos, tá? Porque você que está em casa talvez tenha perdido. 1, mulher. O que você tem que achar no seu marido ou no seu noivo que vai se tornar seu marido? Um homem que está preparado para descansar em Deus. Número 2, um homem que se permite ser curado por Deus, curado dos problemas do dia a dia, do cotidiano. 3, um homem que ressignifica o passado, permite que o Espírito Santo, que Deus cure o passado e ressignifique. 4, que tenha conhecimento consolidado. Você não nasceu para casar com qualquer um, fica aqui a dica. E número 5, um homem que dá ouvidos a você e que dá voz a você, permite que você fale, permite que você seja parte desse equilíbrio. Você falou uma frase aqui que eu anotei: a unidade traz força. Isso aqui é um desafio para todos os homens, porque o homem ele é muito orgulhoso. O ser humano é. E é curioso também que a Bíblia ela fala muito sobre combater o orgulho afasta de Deus, o orgulho afasta casais. O orgulho acaba com o amor. Ah, não, eu sei, eu vou decidir, eu que sou isso. Ela não. Então o homem começa a tratar isso dentro de si. Precede a queda, né? A Bíblia fala. O orgulho precede a queda, porque senão a soberba. Enfim, se você não cuidar disso, não vai ter unidade, não vai ter força, não vai ter final feliz, não vai ter casamento bom. Chegamos ao fim de mais um Estação Família. Eu tenho certeza que isso foi revelador ao seu coração. E não só para você. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam ver essa mensagem. Então compartilha, dá um like, mande para as pessoas, comente com as pessoas. Você que trabalha em célula, leva o vídeo para a célula, anota. Não precisa às vezes você reproduzir lá o vídeo, mas anota, discute, fala, olha o que eu trouxe, olha o que eu vi sobre o casamento. Eu tenho certeza que isso na sua igreja, aonde você congrega, ou talvez na forma com que você se relaciona em grupo, vai ser muito abençoador. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.